E aí pessoal, beleza? Hoje será um vídeo sobre exercícios da matéria de gases que a gente vem trabalhando aqui no canal. Na verdade serão 3 vídeos no total, sendo esse primeiro 5 exercícios da primeira aula de gases, o próximo serão 4 exercícios da segunda aula de gases, e o terceiro vídeo serão 3 exercícios que eu considero um pouco mais complexos, um pouco mais trabalhosos, mas que é bem interessante observar. Bom, como que vai funcionar? Eu vou deixar a resolução já pronta no quadro, para não precisar ficar resolvendo, senão ia demandar muito tempo. E eu vou lendo o enunciado da questão, vou projetar ela na tela aí para vocês. E seria interessante que, se possível, cada um resolvesse a questão, né, pausasse o vídeo e resolvesse, depois olhasse a resolução comentada. Mas você quem sabe. Bom, então vamos lá. O ERG. As mudanças de pressão que o ar atmosférico sofre ao entrar nos pulmões ou ao sair deles, podem ser consideradas como uma transformação isotérmica. Ao inspirar, uma pessoa sofre uma diminuição em sua pressão intrapulmonar de 0,75% no máximo. Considere 0,6 litros de ar a pressão atmosférica de 740 milímetros de mercúrio. A variação máxima de volume em litros sofrida por essa quantidade de ar ao ser inspirado é aproximadamente de... Então vamos lá. Vamos ver alguns pontos do enunciado que são importantes. A transformação isotérmica. Então quer dizer que a temperatura inicial e a temperatura final são mantidas constantes no decorrer do sistema analisado. Certo? Outro ponto. Ele fala que uma massa de ar qualquer, que eu não sei especificamente qual, ocupa 0,6 litros de volume e a pressão de 740 milímetros de mercúrio. E outro dado importante é que, ao inspirar, a pressão intrapulmonar sofre uma diminuição de 0,75% no máximo. Ou seja, ela sofre uma diminuição de 0,75% no máximo. Pode ser que ela sofra uma diminuição de 0,5%, uma diminuição de 0,25%. Mas aí no final ele pergunta assim, qual que é a variação máxima de volume? Lembrando que quando a gente tem temperatura mantida constante, e a gente só está analisando duas grandezas de estado, que é a pressão e o volume, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. E quando eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Então, se a pressão é diminuída no máximo de 0,75%, e eu quero a variação máxima de volume, eu tenho que considerar essa diminuição máxima de pressão, que é 0,75%, ou seja, 99,25% da pressão inicial. Mas pô, Gabriel, qual que seria a pressão inicial? Bom, isso que é a sacada da questão. É importante você ter em mente que a pressão intrapulmonar ou a pressão alveolar é igual à pressão atmosférica quando não tem inspiração ou expiração, né? Entrada ou saída de ar. Então, quando ele fala, inspirou e teve uma diminuição de 0,75%, de quem? Da pressão inicial, que é a pressão atmosférica, que é igual à pressão pulmonar naquele momento, né? Que não havia nem inspiração nem expiração. Então a gente está analisando esses 0,6 litros, inicialmente a 740 milímetros de mercúrio, e eu quero saber quanto que ele vai ocupar de volume, que eu já sei que vai ser um volume maior, porque eu tenho uma diminuição da pressão, quando essa pressão for de 99,25% desses 740. Então agora é só cálculo, né? Vamos analisar aqui, ó. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Então 740 vezes 0,6 que é igual a 740 vezes 1 menos 0,75 sobre 100, que é a mesma coisa que 99,25% vezes o volume final. Beleza, eu posso dividir os dois lados da igualdade por 740, cancelo, e se eu passar esse 100 multiplicando, já fazendo o NMC aqui, né, 100 menos 0,75 vai dar 99,25, aí eu passo o 100 multiplicando, eu vou ter o 60 dividido por 99,25, ok? Que se eu multiplicar os dois lados, né, o numerador e o denominador por 100, eu vou ter 6.000 sobre 9.925, que são frações equivalentes, então não tem problema algum.
Fazendo a divisão, eu vou ter isso aqui aproximadamente, que o volume final é aproximadamente 0,6045 litros. Mas não é isso que ele quer, né? Ele quer a variação máxima de volume. Então, variação de volume, né, igual ao volume final menos volume inicial, 0,6045 menos 0,6 litros, que resulta em 0,0045 litros. Colocando em notação científica, né, 4,5 vezes 10 a menos 3 litros, que nos resulta na letra D. É um D. Beleza. Bora para o próximo exercício. Bora lá então, pessoal, para a próxima. Ó, UFO Minas Gerais. Em condições idênticas de pressão e temperatura, isolam-se as seguintes amostras gasosas. Amostra 1, 10 litros de xenônio. Amostra 2, 20 litros de cloro. Amostra 3, 30 litros de butano. Amostra 4, 40 litros de dióxido de carbono. Amostra 5, 50 litros de neônio. A amostra com maior massa expressa em gramas é a... Bom, essa questão é bastante interessante de ser analisada. A gente vai observar duas formas de resolver, só que é válido frisar que existem outras formas de pensar ela e tudo mais. Se você quiser pensar, seria bastante interessante em outras formas de resolver. Bom, o que vai fundamentar a questão é que o enunciado traz o seguinte, que todas as amostras estão com temperaturas e pressões mantidas constantes, né, e idênticas. Então a gente tem duas grandezas de estado mantidas idênticas entre todas as amostras. Então a única coisa que varia é o volume e, consequentemente, assim a gente vai perceber que a massa, né, o número de mols. Aí a gente já pensa na lei de Avogadro, né, que 1 mol, né, de dois gases, de gases quaisquer, sob a mesma temperatura e a mesma pressão, né, medidos sob a mesma temperatura e a mesma pressão, encerram o mesmo número de moléculas, né, encerram o mesmo número de moléculas, encerram o mesmo número de moléculas, claro, mas encerram o mesmo volume, certo? Você pode ler de trás para frente também, né, o mesmo volume, né, de dois gases quaisquer medidos à mesma temperatura e a mesma pressão, encerram o mesmo número de moléculas, enfim, você entendeu, né? Se eu tenho dois gases com a mesma pressão, a mesma temperatura, eles têm o mesmo volume, eles têm a mesma quantidade de mols, a mesma quantidade de moléculas e vice-versa. Se tem a mesma quantidade de mols e a mesma quantidade de moléculas, eu posso afirmar que, medindo sobre as mesmas condições de temperatura e pressão, eles têm o mesmo volume. Beleza? Então o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem 10 litros de xenônio, que a massa molar é de 131 gramas por mol, 20 litros de cloro, 35 gramas por mol, aproximado, né, tal. 30 litros de butano, 58 gramas por mol, 40 litros de dióxido de carbono, 44 gramas por mol, e 50 litros de neônio, 20 gramas por mol. Beleza. Essa questão, você tem que pensar o seguinte, né, sempre está aumentando 10 litros, só que como tem a mesma temperatura e a mesma pressão, são idênticas entre todas as amostras. Se eu estou aumentando o volume é porque a quantidade de moléculas, o número de mols está aumentando, certo? Isso é o que a lei de Avogadro nos revela. Então você pode pensar num valor arbitrário aí, que você quiser, por exemplo, chamar aqui, eu posso falar que em 10 litros eu tenho 1 mol de qualquer gás sobre essa temperatura e essa pressão. Mas aí você estaria falando um valor arbitrário. Daria certo você resolver a questão assim? Daria. Só que eu quero resolver de forma mais abstrata, para ficar mais interessante, já que ele não falou quantos mols ocupam 10 litros, por exemplo. Então a gente pode pensar assim, né? Que X mols ocupam 10 litros. Então, se eu tenho 20 litros, eu tenho 2x mols. Se eu tenho 30 litros, eu tenho 3x mols. Se eu tenho 40 litros, eu tenho 4 vezes esse número de mols, né? E se eu tenho 50 litros, eu tenho 5 vezes esse número de mols aqui. E o que é interessante, né? A massa de uma substância, se você lembrar, né, é igual ao número de mols vezes a massa molar dela. Que é a massa molar, né? É a massa de 1 mol daquela substância. Então, se a gente analisar a massa 1, eu tenho X número de mols vezes a massa molar, que é 131. Se eu analisar a massa 2, eu tenho 2x vezes 35,
Aqui, como é uma operação de multiplicação, não importa a ordem, né, que eu multiplicar os fatores. Então, ó, 35 vezes 2 dá 70x. Massa de 3, 3x vezes 58, dá 174x. Massa de 4, 4x vezes 44, que é igual a 176x. E a massa de 5, 5x vezes 20, que é igual a 100x. Olha, isso é muito interessante, porque aqui a gente está analisando todas as massas sobre uma mesma constante, né? Sobre um mesmo valor, que seria o x, que é o número de mols que ocupam 10 litros nessa pressão e temperatura que ele não falou, né? Eu deixei um valor, uma incógnita ali, um x, né? Então, como são valores iguais, são valores constantes para todos, o que basta eu analisar é o fator que está multiplicando esse x, né? Então, qual que é o maior aqui? O 174, o 176, né? A massa da amostra 4, né? O dióxido de carbono. Então, a gente já mata a questão, que seria a amostra 4, certo? Que tem a maior massa expressa em gramas. Outra forma de se analisar também é pensando na equação de Clapeyron. O que a equação de Clapeyron nos diz? Que pressão vezes volume é igual ao número de mols, né? Que eu posso expressar assim, massa sobre a massa molar, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Reorganizando aqui a fórmula, eu tenho que a massa da substância é pressão vezes volume vezes massa molar sobre a constante universal e a temperatura. Só que se eu pensar, a pressão, a constante e a temperatura serão iguais para todas as amostras. Então eu posso considerar isso uma constante. Não é tão válido eu analisar isso para eu pensar qual que vai ser a maior massa em gramas. Então eu vou ter a massa em função do volume e da massa molar. Então eu pego, por exemplo, a massa 1 aqui vai ser 10 vezes 131. Claro que também tem isso aqui, mas como são mantidas iguais em todos, eu analiso só a parte que varia. Eu também vou chegar na resposta correta, que seria a amostra 4. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos então para a próxima questão. PUC São Paulo. 3 recipientes de volumes fixos contêm cada um uma substância pura no estado gasoso. Os gases estão armazenados nas mesmas condições de temperatura e pressão, e os recipientes estão representados no esquema a seguir. Pode-se afirmar que o gás contido no recipiente 2 e a massa de gás no recipiente 3 são, respectivamente... Vamos nessa. Bom, essa questão vai ser de uma pegada bem parecida com a questão anterior, né? Se você for analisar, a gente tem 3 recipientes de volumes fixos, né? O recipiente 1 de gás oxigênio, o recipiente 2 de uma substância que eu não sei qual é, e o recipiente 3 de gás metano, certo? E ele fala no enunciado que as condições de temperatura e pressão são mantidas constantes, né? E são idênticas entre os recipientes. Então, o que vai determinar o volume daquela substância vai ser a quantidade de moléculas, o número de mols. Ou seja, né? E é diretamente proporcional, né? Se eu tenho 1 mol, eu vou ter um volume V, né? Se eu tenho 2 mols, eu vou ter um volume 2V. Eu não vou falar qual que é o volume porque eu não sei, né? Naquela temperatura e naquela pressão, que ele falou que são mantidas idênticas, mas ele não mencionou. Eu não sei quanto que 1 mol, por exemplo, de qualquer gás, de quaisquer gases, ocupa de volume. Então eu chamo esse volume de V, ok? Então tá, vamos analisar o que o exercício nos deu, por exemplo, o recipiente 1, que é de gás oxigênio. Ele tem um volume de 5 litros, uma massa de 16 gramas. Ok, mas eu consigo saber qual que é a massa molar, né? 32 gramas por mol. Pela tabela eu consigo saber. Então se eu tenho a massa molar e a massa da substância, eu consigo determinar quantos mols tem ali naquele recipiente, né? 16 sobre 32 dá meio mol. Então eu descubro, né, que meio mol, nessas condições de temperatura e pressão, corresponde a 5 litros, que aquele gás, qualquer gás na verdade, né, naquelas condições de temperatura e pressão, vai ocupar. Lembrando, né, da teoria cinética dos gases, que o que importa do volume de um gás não é o tamanho dos seus átomos ou das suas moléculas em si, mas o espaço vazio, entre aspas, né, que existe
entre essas moléculas e esses átomos, né? Então, isoladamente, o tamanho da molécula, o tamanho dos átomos não é considerável, né? É desprezível, pode-se dizer. Porque a característica dos gases é de grande expansibilidade, né? Então, beleza. Porque às vezes a teoria de Avogadro, né, a lei de Avogadro, pode ficar um pouco confusa, mas é isso aí. Então a gente analisa essa substância que a gente não identificou ainda, não foi... Essa substância, né, esse ponto de interrogação, a gente tem um volume de 10 litros e a massa dela é de 28 gramas. Então a gente sabe, se ela tem 10 litros, ela tem 1 mol de substância aqui dentro. Porque se aqui, meio mol, eu descobri, né, que meio mol ocupa 5 litros, se tem 10 litros nas mesmas condições de temperatura e pressão, eu tenho que dobrar a quantidade de mols, né, 1 mol. Então, se eu tenho 1 mol e 28 gramas, a massa molar é 28 gramas por mol. Então, cada mol vai ter 28 gramas, né, essa substância aí. Então, quando o exercício pede para a gente descobrir qual que é a substância do recipiente 2, a gente analisa as alternativas e a gente vê qual delas tem massa molar de 28 gramas por mol, que vai ser descoberto que é o monóxido de carbono, né? Sendo o carbono 12 gramas por mol, o oxigênio 16 gramas por mol, somando, né, 28 gramas por mol. Então a gente já descobriu a substância aqui do recipiente 2, o monóxido de carbono. E aqui ele pede a massa do recipiente 4, né? A massa da substância do recipiente 4. CH4, volume de 15 litros. Triplicou o volume daqui. Então triplica o número de mols. 3 sobre 2 mols, 1,5 mols. Se eu tenho 1,5 mols e ele não me dá a massa molar, só que eu consigo descobrir pelos valores da tabela. C12H1. Se eu tenho 4Hs, 4, né? 12 mais 4 é 16 gramas por mol. Então, se eu tenho 16 gramas por mol e eu sei o número de mols, 16 vezes 3 sobre 2 dá 24 gramas, que é o que ele pede, né? Ele quer a substância do recipiente 2 e a massa da substância, né, do CH4 no recipiente 3. Então, a gente tem monóxido de carbono e 24 gramas. Beleza? Vamos para o próximo. Então, bora para mais um, pessoal. Agora da UP. Vamos lá. Um tanque contendo gás butano a 227 graus Celsius, com capacidade de 4,1 metros cúbicos, sofre um vazamento ocasionado por defeito em uma das válvulas de segurança. Procedimentos posteriores confirmaram uma variação de pressão na ordem de 1,5 atm. Admitindo-se que a temperatura do tanque não variou, pode-se afirmar que a massa perdida de butano em quilogramas foi... Beleza, pessoal. Vamos analisar a questão. Teve um vazamento num tanque de 4,1 metros cúbicos, que é a mesma coisa que 4.100 litros. Lembrando que da transformação de metros cúbicos para litros, você multiplica por 1.000, ok? Beleza, teve um vazamento, certo? E observou-se depois que a pressão diminuiu em 1,5 atm, certo? A variação de pressão foi de 1,5, ou seja, eu tinha uma pressão P e depois eu tive uma pressão P menos 1,5 atm, ok? Beleza, a temperatura se manteve constante, o volume também, porque eu tenho um tanque, o volume se mantém constante. Então, o que ocasionou essa diminuição de pressão? Só pode ter sido a diminuição do número de moléculas ali dentro, certo? A diminuição do número de mols, né? A massa de butano ali. E é isso mesmo que o exercício pede. Então, a gente tinha uma massa naquele volume de 4,1 metros cúbicos fazendo uma pressão P. Depois de um vazamento, eu perdi um pouco de massa e essa perda de massa resultou em uma diminuição de 1,5 atm. Mantendo o mesmo volume e a mesma temperatura. Então, pensando assim, a gente pode pensar a massa de butano como sendo o seguinte, olhando a equação de Clapeyron, né, pressão vezes volume é igual a número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, eu posso observar o seguinte, que essa representatividade de 1,5 atm
se eu analisar na condição de volume ali e na condição de temperatura, que ele falou que é 227 graus Celsius, transformando para Kelvin vira 500 kelvins, eu percebo o seguinte, eu quero achar o quanto de massa naquela condição de volume, naquela condição de temperatura, representava 1,5 atm. Porque se eu perdi essa massa, teoricamente eu também perdi a pressão que essa massa representava, que essa massa fazia naquele volume e naquela temperatura, certo? Aproxima-se até de certo modo com o conceito de pressão parcial, só que eu não posso falar de pressão parcial aqui porque eu estou falando do mesmo gás, né, o gás butano. Só que se eu pensar separadamente como se fosse um gás qualquer, essa perda, assemelha até de certa forma com a pressão parcial de um gás, tá? Então beleza, a gente tem aqui 1,5 atm vezes o volume, que é 4,1 vezes 10 a terceira. Eu tenho que colocar ele em litros para usar a constante universal de 0,082, né, que é atm vezes litros sobre Kelvin mol, beleza? Igual ao número de mols, que eu posso representar como massa sobre massa molar, certo? Vezes 0,082 vezes os 500. Massa molar de butano, eu tenho 58 gramas por mol. Agora é só vira matemática, né, minha gente? 4.100 litros, eu cancelo os dois zeros aqui, né? Divide os dois lados da igualdade por 100. 41, divide os dois lados da igualdade por 41, eu obtenho aqui 0,002. Multiplicando os dois lados da igualdade por 58, né? Passando 58 multiplicando, 58 vezes 1,5 dá 87. E 0,02 vezes 5 dá 0,01, certo? Então tem que a massa é 87 sobre 0,01. Multiplicando o numerador e o denominador por 100, eu tenho 8.700 gramas, que é a mesma coisa que 8,7 quilogramas. É isso, minha gente. Vamos para o próximo. Bora então, gente, para o último exercício desse vídeo. Da UFPA. A que temperatura deve ser aquecido um gás contido em um recipiente aberto, inicialmente a 25 graus Celsius, de tal modo que nele permaneça 1/5 das moléculas inicialmente contidas nele. Beleza. Então, alguns pontos do enunciado. Que a temperatura inicial do sistema é de 25 graus Celsius, né? Ou seja, você deve haver a conversão de graus Celsius para Kelvin, lembrar, né? Que Kelvin é igual a graus Celsius mais 273, assim como o grau Celsius é igual a Kelvin menos 273. Então 25 graus Celsius é igual a 298 Kelvin. Ok. Outro ponto do exercício, que é a chave, né? É o sistema ser aberto, um recipiente aberto. E do ponto de vista teórico, fala-se que a pressão e o volume, analisando um sistema aberto, são mantidas constantes. Vamos analisar isso aí. Bom, beleza, ele fala o seguinte: você tem um recipiente aberto e nele tem as moléculas, né? De ar, pode ser de qualquer gás que seja. E você tem a vizinhança ali também com as moléculas dela. Ele quer que a temperatura aumente a tal ponto que 1/5 das moléculas desse recipiente que está aberto permaneça ali, 1/5 das moléculas, né? Beleza. Então, intuitivamente, você já deve pensar o seguinte: pô, se eu quero que fique apenas 1/5 das moléculas, com seus conhecimentos do cotidiano, que quando o gás aquece, e da teoria cinética dos gases, que a gente vai bem trabalhando, né, as características dos gases, mas mesmo intuitivamente a gente já percebe, pô, a gente aquece um gás, as suas moléculas tendem a se afastar, né, o gás quente sobe, o aquecimento do gás, a agitação térmica das moléculas, a expansão, né, do gás. Então você já pensa, pô, se eu tenho 1/5 das moléculas, é porque eu aqueci a tal ponto aquele sistema, aquele recipiente, que as moléculas elas se afastaram e saíram daquele recipiente, que estava aberto. Eles não ficaram na delimitação daquele recipiente. Então, poxa,
1/5 das moléculas. Muito provavelmente a temperatura tem que ser 5 vezes maior. Bom, eu acho que intuitivamente você talvez pense isso, né? Beleza, vamos nessa. Ó, sistema aberto então, pressão constante, volume constante. Ele fala que quer que 1/5 das moléculas permaneça dentro do recipiente. Mas só para lembrar, né? Olha, se eu tenho x mols, eu tenho y de moléculas, certo? Se eu tenho 1/5 de y, 1/5 de y, né? Ou seja, 1/5 dessas moléculas, eu tenho 1/5 de mols, né? Eu acho que isso fica bem intuitivo para todos, certo? 1/5 de mols. Beleza. Então vamos jogar aqui na equação de Clapeyron para cada uma das situações. Então aqui eu tenho a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao número de mols inicial vezes o R, né? A constante. Só para frisar, minha gente, o número de mols não diminui. Eu estou falando do número de mols analisado dentro da delimitação do recipiente. Claro que ele é aberto, mas tem uma certa delimitação, né? Você pensa abaixo da... Você pensa até numa tampa, como que eu posso dizer? Artificial, né? Abstrata. Aquilo que está contido mais ou menos no recipiente. E a gente tem pressão final vezes volume final sobre temperatura final é igual a 1/5 do número de mols vezes a constante universal. Então, se eu isolar o número de mols vezes a constante universal, que é igual para ambos, eu chego na seguinte conclusão, que a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura final é igual a 5 vezes, né, passando 5 multiplicando, a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Mas como já foi dito, a pressão e o volume são mantidos constantes. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A pressão talvez não pareça tão intuitiva, pelo menos para mim não, mas volume sim. Ó, volume se manter constante. Claro que vai se manter constante porque é um sistema aberto, né? Eu tenho o volume do recipiente, que se mantém constante, e o volume da vizinhança, desse espaço, desse sistema aberto que é, vamos dizer assim, infinito. Ele se mantém constante. Ele não tem como variar assim, né? Se você falar, pô, eu tenho todo o ar da atmosfera, assim, o sistema aberto tal, não tem um volume é constante, certo? Pelo menos para mim fica um pouco intuitivo nesse aspecto. Agora a pressão, mais ou menos, né? A pressão sempre é igual à pressão atmosférica no sistema aberto, mas vamos ver aqui nesse exemplo. Se a gente analisar assim, pô, se a pressão e o volume tem que permanecer constante e eu tenho 1/5 de moléculas, o que tem que acontecer com a temperatura? Ou seja, se eu mantiver o volume e a pressão constantes e as moléculas caem para 1/5 do inicial, né? Eu tenho 1/5 das moléculas iniciais, o que tem que acontecer com a temperatura? Bom, a gente chega à conclusão que a temperatura final é igual a 5 vezes a temperatura inicial. E até que faz sentido a pressão se manter constante seguindo esse espaço, porque, poxa, eu tenho 1/5 das moléculas, e você sabe que as moléculas que causam a pressão, né, o choque das moléculas com o recipiente, o choque entre elas causa pressão. Só que aquele 1/5 de moléculas, elas têm 5 vezes mais temperatura que as moléculas, que aquele 1 inteiro de moléculas que tinha anteriormente. Então, compensa-se a diminuição do número de moléculas com um aumento de temperatura para se manter a pressão constante. Ou seja, para se manter a pressão constante e volume constante, a temperatura tem que se aumentar 5 vezes se eu tenho uma diminuição de 1/5 de moléculas. Se eu tenho 1/5 de moléculas em vez de 1 inteiro de moléculas que tinha antes, né? Fazendo a comparação, né? Eu tinha M, agora tenho 1/5 de M, né? De moléculas. Certo? Então, para manter a pressão e o volume constante, a temperatura tem que aumentar 5 vezes. Beleza. Então, se a temperatura final tem que ser 5 vezes a inicial, 5 vezes 298. Lembrando que tem que ser em Kelvin, tá, minha gente? Então, a temperatura final é igual a 1490 kelvins, menos, porque ele quer a temperatura em graus Celsius, menos 273, eu acho que a temperatura final é 1217 graus Celsius. É isso. Valeu, minha gente.
Até a próxima!